Estamos de volta e agora vamos para a coluna de arquitetura com Hancine Kézia. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, pessoal de casa. Na semana passada nós falamos sobre layout. Essa semana vamos falar sobre ergonomia e segurança em uma cozinha. Vem comigo! Primeiro, vamos entender o que é ergonomia. Ergonomia é o estudo entre a interação do ser humano com qualquer objeto, visando segurança e eficiência ideais nessa interação. Por exemplo, para se definir a altura de uma mesa, foi feito um estudo pegando a altura da menor mulher e a altura do maior homem, para assim se ter a medida de altura ideal. Estamos falando de mesa, vamos começar por ela. A altura ideal de uma mesa é que do tampo até o chão ela tenha 75 centímetros, já que a cadeira tem uma altura de 43 a 45 centímetros. Por que isso é importante? Para que a pessoa, ao sentar na mesa, ela apoie os seus braços aqui dessa maneira sem precisar suspender os ombros. O ideal é que forme um ângulo de 90 graus no seu braço e a mesa. A largura da mesa varia de 80 centímetros a 1 metro, depende da disponibilidade de espaço na cozinha. Já as bancadas altas, essas que precisam dessa banqueta mais elevada, como é o caso dessa daqui, elas normalmente têm entre 1 metro, 1,15 m, eu vou mostrar para vocês. Essa, por exemplo, tem 1 metro e fica super confortável com esse tipo de banqueta. Lembrando que quanto mais alto for a bancada, mais alta vai ter que ser a banqueta. E para fazer uma refeição onde você consiga colocar um prato confortável aqui, essa bancada, o ideal dela é que tenha 40 centímetros ou 50 centímetros, como é o caso dessa bancada aqui. A bancada da pia, o ideal é que ela tenha 65 centímetros de profundidade. Essa medida maior é importante para que caiba uma cuba num tamanho um pouco melhor, uma cuba maior. E é muito importante que a bancada tenha esse desnível, separando a área seca da área molhada, para que a água não escorra. Um outro ponto super interessante e importante é a altura da bancada em relação ao chão. Essa altura deve ter 90 centímetros, que vai ser uma altura confortável para a pessoa, na hora que estiver lavando a louça, não se curve para lavar a louça. Um outro ponto que eu acho até engraçado, já viu aquelas casas onde as pessoas ficam para lavar a louça, a pessoa fica com a perna viradinha, com o pé viradinho, é super desconfortável? Isso é evitado quando a gente coloca essa base na pia. Essa base ela tem que ser recuada. Ela é recuada mais ou menos 8 centímetros, que aí eu coloco um espaço para ficar os meus pés e eu consigo uma proximidade com a pia. O mesmo acontece com a área de fogão, esses mesmos recuos e essas mesmas alturas. A coifa deve ter uma altura de 65 a 85 centímetros em relação ao fogão. Essa altura é bem importante porque ela vai fazer com que puxe melhor esse vapor e a casa não se esfumace. O mesmo tem que acontecer com as luminárias, com os pendentes. O pendente ele também tem essa variação de 65 a 80 centímetros de uma bancada ou de uma mesa. A distância entre uma bancada e outra, principalmente quando é bancada funcional, como é o caso de pia, bancada de preparo de alimentos, a bancada onde vai estar o cooktop, ela deve ter no mínimo 1,20 m, que é o espaço que uma pessoa trabalha confortavelmente e outra pessoa consegue passar. Já o caso das geladeiras é outro ponto importante. Quando eu puxo a porta da geladeira, ela é um pouco grande, então essa distância normalmente tem que ter uns 90 centímetros para que a porta abra com segurança e eu consiga colocar a minha mão. E os fornos, que é outro detalhe que eu gosto muito dele nessa posição, que é o forno mais alto. Quando o forno é daqueles de bancada que fica embaixo, é difícil visualizar se ficou pronto ou não o bolo, seja lá o que você estiver fazendo, né? Nessa posição eu puxo e verifico facilmente se está pronto. E o mesmo acontece com o micro-ondas. Outra questão que nós falamos aqui de ergonomia, não falamos muito de segurança, embora a ergonomia tenha a ver com segurança.
Um detalhe que eu gosto de salientar são as quinas. Quanto mais arredondada for a quina, não é o caso dessa, essa tá bem quadrada, mas quanto mais for arredondada a quina, mais seguro é. Tanto para bater uma lateral de corpo, para uma cabeça de criança, então isso fica muito interessante quando é um pouco arredondado. O gás, que é um ponto importante ligado à segurança, o ideal é que ele não fique na cozinha, que ele fique numa área de serviço separado da cozinha. É o caso dessa cozinha que nós estamos aqui. Bom, pessoal, essas são as dicas de hoje da coluna Arquitetura com Rancine Kézia. Espero que vocês tenham gostado. Espero que aproveitem para colocar essas dicas de ergonomia na cozinha de vocês. E se você quiser ver mais dicas de arquitetura da nossa coluna, nos siga nas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima!